Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você que está chegando aí no Instagram. Segunda-feira, mais um dia de gravação de podcast, gravação de vídeo para o YouTube, e eu aproveito para transmitir esse bate-papo aqui para o Instagram. Então seja bem-vindo para você que está no Instagram, para você que está no podcast, bem-vindo, mais uma semana. Estamos na 26ª semana, toda segunda-feira a gente faz um vídeo e eu depois lanço esse áudio, um podcast na quarta-feira, para quem gosta de ouvir, quem gosta de aproveitar o conhecimento de outras formas. Então vamos lá. Hoje eu resolvi falar sobre obviamente, o assunto toda semana aqui a gente fala sobre investimentos, sobre técnicas, sobre coisas mais técnicas sobre investimento, né? Para ajudar você a conquistar a liberdade financeira, a entender mais sobre investimentos, enfim, para ficar mais por dentro do assunto que hoje em dia tem se tornado cada vez mais importante. E hoje eu vou falar sobre qual é o melhor investimento para a gente fazer nessa época de coronavírus, nessa época de crise, nessa época totalmente atípica, que a gente não acho que ninguém em sã consciência, nas suas melhores, nem aqueles mais arriscados que gostam de fazer apostas, apostaria que a gente estaria passando por um período como esse. Então eu vou falar sobre o melhor investimento que a gente pode fazer nesse período, e você obviamente deve estar pensando aí, ele vai falar sobre renda fixa, sobre renda variável, vai falar sobre alguma coisa relacionada a investimentos. E hoje não. Desde que começou a quarentena, desde que começou esse problema todo do coronavírus aí espalhando pelo mundo inteiro, trazendo problemas econômicos para todos os países, problemas financeiros para as pessoas, para as famílias, para as empresas, incerteza, insegurança. Desde que tudo isso começou, eu comecei a falar de assuntos menos técnicos, né, e que ajudem de alguma forma as pessoas a ultrapassarem esse período de uma forma mais segura, consciente e que possam tirar alguma lição de tudo isso que está acontecendo. E uma delas é o assunto de hoje, né? Eu falei para vocês que eu vou falar sobre o melhor investimento para a gente fazer, e o melhor investimento para a gente fazer nesse momento, não só neste momento, mas principalmente nesse momento, é em conhecimento, né? Hoje é um momento de reflexão, um momento da gente filosofar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, como o conhecimento, seja ele de que forma for adquirido, pode ajudar a gente no pós-crise, no depois que tudo isso passar, porque vai passar, a gente sabe disso, né? Períodos de crise vêm e vão como ondas no oceano, né? A gente já passou por várias crises, umas maiores, outras menores, algumas mais sérias, outras menos sérias, mas vai passar. Se tem uma certeza é de que ela vai passar. E como a gente vai sair dessa crise? Como é que a gente vai sair desse momento de dificuldade, né? E eu estava toda segunda-feira eu fico pensando, né, qual é o assunto que vai fazer sentido trazer para as pessoas nessa semana, o que elas gostariam de aprender, né, em que eu posso ajudar, né, nesse momento, como eu posso contribuir, porque eu acho que o espírito desse momento é justamente esse, é contribuir para que as pessoas tenham algum conteúdo, alguma reflexão, algum insight, alguma ideia, algum acalento nesse momento de dificuldade. Então eu sempre fico pensando sobre isso. O que eu posso trazer, possa ajudar vocês de alguma forma. E hoje, numa conversa por WhatsApp com um amigo, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre o quanto as pessoas poderiam aproveitar esse momento para adquirir novos conhecimentos, novas técnicas, não só no investimento, tá? É óbvio que o foco aqui é investimento, mercado financeiro, finanças pessoais, enfim, fazer você crescer de alguma forma no mundo dos investimentos e na vida financeira, porque eu acredito muito nisso, que
Quanto mais a gente souber sobre dinheiro, melhor a gente vai ter, melhor vai ser a nossa vida financeira, isso sem sombra de dúvida, né? Mas a gente, eu estava discutindo isso com ele, falei, acho que eu vou falar sobre isso. E é um momento de reflexão, é um momento da gente parar para pensar. A gente fica mais tempo em casa. Estar em casa não significa não estar trabalhando. Eu sei que muitas pessoas estão fazendo home office, estão em casa, mas estão trabalhando, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa o dia inteiro, mas eu sei que tem gente que por uma infelicidade está em casa e não está podendo trabalhar, não está fazendo home office porque de repente a empresa que ele trabalha não tem como fazer home office, né? Não tem como uma indústria produzir em home office, dependendo do tipo de produto que se fabrica, ou enfim, do tipo de serviço que se presta. Às vezes as pessoas estão em casa e não tem o que fazer. E aí a gente pode cair na tentação de achar que está de férias, né? De achar que a gente está ali em casa, por mais que a situação seja difícil, a gente tenha muito pouco a se fazer, porque não dá para você sair para procurar um outro trabalho, enfim, dá para você fazer poucas coisas e a gente pode cair na tentação de querer descansar, de querer dormir, de querer ficar assistindo TV, de querer, enfim, de cair na tentação do sofazão do mal. E quando na verdade a gente poderia aproveitar esse tempo para, conhecer, adquirir conhecimento, né? É momento de reflexão sobre a carreira, o que você está fazendo na sua profissão, na sua carreira, você está feliz, está contente com o seu emprego, os seus objetivos estão andando no caminho que você gostaria, né? Você está no caminho que vai te levar aonde você quer, os seus objetivos, enfim. Então esse é um momento para a gente parar para pensar, né? É uma coisa assustadora que eu sempre... Isso não tem um dado estatístico, não é uma pesquisa divulgada por um instituto de pesquisa ou divulgada em Harvard, nada disso. É simplesmente a vivência e a convivência com as pessoas, o dia a dia de conversar com clientes de várias categorias profissionais diferentes, de vários níveis de renda. É sempre mais ou menos a mesma coisa. As pessoas nunca estão satisfeitas. A maioria das pessoas fazem o que não gostam, né? Às vezes trabalham com pessoas que não gostam para conquistar, às vezes, aquilo que não precisa, né? Então, a maioria das pessoas fica com esse peso ao longo da vida de não ter uma carreira. Às vezes é uma carreira profissional de sucesso, mas não é uma realização. As pessoas não se realizam ali de maneira plena, né? Às vezes está ali por causa do dinheiro, ou porque sustenta a família, ou porque conquistou tudo materialmente por conta daquela profissão, daquele emprego, mas às vezes não se sente motivado, não se sente feliz, o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais difícil mudar de profissão ou de carreira, e isso acontece, né? Se não acontece com você, acontece com alguém próximo, muito próximo a você, e não é difícil de achar, né? Então, quando eu trouxe esse tema para a gente bater um papo, de adquirir conhecimento, muitas pessoas podem, de repente, confundir. Conhecimento eu já adquiri na faculdade, já fiquei a minha vida inteira estudando. Afinal de contas, alguém que começa, né, alguém que leva os estudos do começo ao fim, até a faculdade pelo menos, vai ficar aí mais de 20 anos estudando, né? Não necessariamente adquirindo conhecimento útil, mas é uma etapa, é uma fase que as pessoas passam na vida. Não necessariamente é a melhor coisa, né? Eu tenho várias críticas à forma como a gente é educado, enfim, mas o assunto não é esse hoje. Mas não acredite que adquirir conhecimento é você estar matriculado numa faculdade, estar matriculado num curso, numa pós-graduação, achar que conhecimento só é adquirido através de uma fonte oficial de ensino, de uma instituição de ensino ou coisa parecida, né?
Não tem nada a ver com isso, né? E algumas ao longo do... Aqui, antes de começar, eu fui pensando em várias frases que eu já ouvi ao longo do tempo sobre conhecimento, até rabisquei algumas aqui, né, para eu não esquecer de falar, e que fazem muito sentido nesse momento que a gente está passando, né? Que tudo relacionado a conhecimento, né? A primeira tem a ver com né, uma metáfora com o mundo dos investimentos. Essa eu lembro bem porque é uma das frases mais famosas. Se eu não tiver falando besteira, do Benjamin Franklin, que fala que investimento, né, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, né? Independente do que você faça. E quando o cara pensou nisso, ele estava absolutamente correto, porque, cara, investimento é uma coisa que é o ativo, né? Vamos falar assim, o ativo que você mais tem de importante, aquele que, né, sem clichê, né, aquele que ninguém consegue tirar. Uma vez que você aprendeu alguma coisa, não dá para desaprender. É igual a visão. Depois que você viu alguma coisa, não dá para desver alguma coisa. Conhecimento é isso. Você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais vai esquecer. Você não vai desaprender. Você pode perder a prática, você pode ficar enferrujado, mas, cara, aprendeu a dirigir, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a ler, se eu falar para você, ó, você vai desaprender a ler, não tem jeito, né? O conhecimento ele entra e não sai, né? Ele pode ser esquecido, ele pode ser fragmentado, mas ele fica lá. Então, e não ocupa espaço, né, cara? Essa máquina aqui é uma coisa que é um dos maiores mistérios da humanidade. A gente pode colocar o quanto quiser de informação aqui dentro que, cara, a gente vai sempre aprender uma coisa nova, vai sempre acumular. Não entra um conhecimento para sair outro. Você não esquece uma coisa porque está aprendendo outra, né? Muito pelo contrário, as coisas vão se encaixando. Quanto mais conhecimento você tem, mais sentido faz as coisas e mais ligações você consegue fazer com as mais diversas áreas. Você consegue ligar o mundo financeiro com o psicológico, enfim, por quê? Porque você entende, você consegue ver o todo. E conhecimento é liberdade, né? Eu acho que uma das principais coisas que o conhecimento pode trazer de benéfico para a vida de alguém é o fato de ser livre, né? Se você tem conhecimento suficiente, ninguém pode te parar, ninguém pode te dizer o como fazer, o que fazer, a que horas fazer. Cara, aquilo é seu, você vai aplicar da maneira que você quiser, né? Isso seja para qualquer coisa, uma mão de obra, né? Alguém que aprende uma profissão braçal ou aprende uma profissão que não seja braçal, você aprendeu aquilo ali, é igual, né? Como eu falei agora há pouco, é igual andar de bicicleta. Um pedreiro aprendeu a ser pedreiro e, cara, ele vai saber aquilo ali pro resto da vida. E se ele continuar se aperfeiçoando, estudando novas técnicas de construção, de construir melhor, de gastar menos materiais diferentes, se o pedreiro evoluir, ele vai ser um profissional melhor, ele vai ganhar mais por isso, ele vai poder exigir mais pela sua mão de obra. Enfim, e não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver com conhecimento, com o nível de instrução das pessoas. O conhecimento ele pode ser adquirido fora da faculdade. Inclusive temos grandes exemplos no Brasil e no mundo de pessoas que tiveram sucesso financeiro, são pessoas bem-sucedidas do ponto de vista financeiro, que não tiveram estudo, que não tiveram faculdade, que não malemar fizeram segundo grau. Sei lá, Silvio Santos, por exemplo, enfim, dentre outras pessoas. Mas significa que o Silvio Santos não tem conhecimento? Que ele não foi adquirindo conhecimento ao longo do tempo? Muito pelo contrário. A história dele é de estudo, de acumulação de conhecimento. Ele estudou o mercado, ele estudou a área, ele estudou onde ele queria se inserir, aonde ele queria chegar, ele se debruçava sobre aquilo, aprendia sobre aquilo, errava, aprendia, tirava uma lição e ia crescendo. E foi crescendo ao longo do tempo. Então, o conhecimento não está na faculdade. Claro que ela ajuda, pode ajudar, mas o conhecimento que pode fazer a diferença não está lá. E
e significa liberdade. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você se permite ter conhecimento, mais próximo da liberdade a gente fica. E isso tem tudo a ver com o mercado financeiro, né? Quanto mais a gente conhece sobre o mercado financeiro, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como investir, como poupar, como guardar, como controlar, como declarar imposto, né? Os detalhes tributários, enfim, quanto mais você conhece sobre investimentos, maior é a sua capacidade de ter melhores rentabilidades, maior a sua capacidade de investir em melhores produtos, investir em produtos que façam sentido para você. Então, a ideia aqui hoje eu não sei exatamente com quem eu estou conversando, com quem eu estou batendo esse papo. Pode ser que você não esteja interessado em investimentos nesse momento, investimento seja algo distante para você, porque de repente você está preocupado em colocar comida dentro de casa agora, como é que você vai pensar em investimento, né? Então, seja lá qual for a sua situação, procure algo que faça sentido para você, né? Eu falei um pouquinho na live passada, na segunda passada, sobre estratégias de guerra, né? Como poder sobreviver a crise, a momentos difíceis financeiramente falando, do ponto de vista da família, do ponto de vista individual e tal. E sem dúvida nenhuma, investir em conhecimento é algo que está dentro dentre essas estratégias, né? Por quê? Porque você pode sair da crise melhor do que entrou. Você precisa conhecer os motivos que te levaram até a crise para poder entender como sair dela e poder entender como nunca mais entrar nela, né? Então, se você está passando por um problema agora de dificuldade financeira, ou não está trabalhando, ou seja lá o que for, por que você chegou até esse ponto? Então, quando você sair quando tudo isso passar, você tem que fazer o máximo possível para que, cara, isso não volte a acontecer, né? Que você não passe por esse problema de novo. E, cara, eu não conheço ninguém que tenha adquirido qualquer tipo de conhecimento em qualquer área, que não botou aquilo em prática, que não aplicou o que aprendeu e não teve retorno, né? Conhecimento é um investimento que dá retorno. Cedo ou tarde ele dá retorno. Ora, claro, não adianta só absorver, ser uma esponja, absorver e não colocar em prática, né? A gente pode, voltando ao exemplo da bicicleta aqui, você pode até tentar aprender a andar de bicicleta lendo o manual, né? Pode ter lá um manual, passo 1, bote a mão no guidão, passo 2, bote a bunda no selim, número 2, bote o pé no pedal e comece a pedalar. Enfim, você pode tentar aprender assim, só olhando no manual, mas é na hora que você vai para a prática, ralando o joelho, caindo, batendo a cabeça no chão, que a gente vai aprender, né? E uma vez aquele conhecimento adquirido, você nunca mais perde. Então, é uma chance também que a gente tem de sair da média, né? Hoje em dia a gente vive uma mediocridade e não do ponto de vista pejorativo, do ponto de vista da média. As pessoas fazem as mesmas coisas, curtem as mesmas coisas, assim, ninguém se destaca, aquilo tudo, aquele marasmo, né? Então, as pessoas não se preocupam com isso hoje em dia, né? As pessoas até comemoram, né, quando saem da faculdade. Claro, é um momento de comemoração, no meu ponto de vista, pela conquista, né, que você teve, um objetivo que você conquistou, se formou, estudou, conquistou aquilo. Se é que faculdade faz sentido para você, pode ser que não faça, e está tudo bem. Como eu disse, eu não acredito que faculdade seja sinônimo de sucesso. Tá aí o Bill Gates, que não deixa mentir. Aliás, lembrei de uma coisa, depois eu falo sobre Bill Gates. Então o conhecimento te dá a oportunidade de se destacar, de sair da média, de ser notado, de ser reconhecido, claro, se colocado em prática, né?
De repente você está num trabalho, num emprego, numa profissão em que você adquiriu um conhecimento específico e, cara, você pode ajudar a sua empresa, você pode ajudar o seu chefe, você pode se ajudar a sair de uma determinada situação aplicando um conhecimento novo que você adquiriu e cara, com certeza você vai ser reconhecido por isso, você vai ser notado, as pessoas vão querer saber de onde saiu aquilo, então vale a pena esse esforço, esse investimento. E obviamente, né, te dar novas chances, né? Imagina você conhecer, se você tivesse agora, nesse momento de dificuldade, de crise e tal, de conhecer uma nova profissão, de ter uma segunda chance, de ter um segundo ganha-pão, né? Isso talvez não tenha preço, né? Talvez essa seja uma das lições que muitas pessoas podem tirar aí dessa crise cara, se o que eu estou fazendo der errado, o que eu posso fazer a mais que pode me tirar de um momento de dificuldade, né? Então, assim, conhecimento abre portas. Vamos citar, por exemplo, um exemplo básico, por exemplo, o idioma. Você pode aprender um novo idioma. Imagine se você soubesse inglês, por exemplo, né, que é o idioma mais falado no planeta, se você soubesse quantas oportunidades a mais você teria, quantas chances de mudar de vida você teria. Não dá para saber, mas com certeza seriam maiores do que as que você tem sem ter a língua. Então, assim, as oportunidades elas existem, mas a gente também precisa dar chance para que elas entrem na nossa vida, né? Então, não adianta só ficar esperando uma oportunidade, esperando que algo aconteça, se você também não estiver preparado para receber uma oportunidade, né? Então, se a oportunidade da sua vida for algo que dependa do inglês e você não sabe, perdeu. Vai para outro que talvez tenha menos conhecimento técnico do que você, saiba menos da sua profissão do que você, mas de repente ele tem um diferencial a mais e ele vai levar a oportunidade que de repente se encaixaria para você como uma luva. Então, assim, você nunca sai perdendo se acumular conhecimento. E veja que eu gosto sempre de dizer, acumular conhecimento não significa não colocar em prática, né? É aprender e colocar em prática, seja lá o que for. Tá aprendendo, muita gente agora fazendo as máscaras de pano, né? Então, cara, aprendeu a fazer, coloca em prática, vai fazer, vai vender, vai praticar. Enfim, não adianta só ler o livro, guardar para si e não colocar aquilo para funcionar. Outro benefício que a gente tem de ter conhecimento, de adquirir conhecimento, é a nossa autoconfiança, né? A gente se sente mais seguro, mais autoconfiante de que, porra, pode vir o que vier, deixa o pau torar que eu dou conta, que eu sei o que vou fazer, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade de sair e fazer acontecer. Então, cara, quanto mais conhecimento você tem, é proporcional, quanto mais conhecimento você tem, mais confiante você fica. E isso vale completamente para os investimentos, né, para o mundo financeiro. Quanto mais você conhece, né, parece que é uma porta, né, o conhecimento é uma porta que tem uma fresta e você só consegue enxergar por um pedacinho dela. Conforme você vai lendo, estudando, aprendendo, praticando, errando, se lascando, né, ao longo do caminho, você vai aprendendo e aquilo vai te abrindo uma visão, vai te abrindo um leque de possibilidades, de informação, que tudo começa a fazer sentido, né? Você começa a enxergar o todo, né? Então, talvez o maior benefício disso tudo seja a autoconfiança, né? A autoconfiança de que o conhecimento pode te trazer. E eu estou sendo genérico no conhecimento, porque, como eu falei no começo, eu não sei quem está aí. Eu não sei se você quer aprender sobre investimentos.
a minha vibe, o meu papo aqui é de investimento, sobre finanças. Mas eu não sei, de repente você está buscando outras coisas. Então eu quis ser realmente levar essa mensagem para geral, né? Vamos falar assim, para que todos possam tirar alguma lição disso. Também outra vantagem, outro motivo que me veio aqui à cabeça, você vai estar pronto para um recomeço, né? Imagina, né? Eu falei agora há pouco sobre uma segunda profissão, uma segunda habilidade que você desenvolva, né? Uma renda extra, alguma coisa desse gênero. Isso tem muito a ver com a questão da liberdade, né, que eu já falei. Então, imagina você, num momento difícil, ter uma outra opção, né, de não ter os ovos na mesma cesta, né, de poder, nesses momentos de dificuldade, virar o canhão e virar as atenções para outro lado e tudo continuar como era antes, né? Então, ou de repente fazer uma mudança geral, não está contente com a carreira, não está contente com seus negócios, com a sua empresa, com seus investimentos, seja lá o que for, cara, o conhecimento te dá a chance de mudar tudo. Eu vou mudar porque eu entendi que isso aqui não é para mim, eu entendi o porquê que não funciona para mim e eu vou mudar para outra coisa, vou fazer outra coisa que eu já conheço, eu tenho capacidade de fazer e vou fazer. Então, a gente precisa entender o impacto que o conhecimento pode trazer na vida da gente, né? E claramente, principalmente o conhecimento financeiro. O conhecimento financeiro não tem... Tá ali, ó, na minha lista tá entre os 3 primeiros conhecimentos que a gente precisa, né? Os 3 primeiros da lista que a gente precisa ter. Porque se você tem conhecimento financeiro, de finanças, de investimentos, cara, muitas outras coisas facilitam, e inclusive investimento em conhecimento, né? E hoje em dia, cara, a gente não precisa de muita coisa, né? Hoje em dia a gente tem espalhados pela internet um monte de especialista, um monte de gente entregando conteúdo bom, entregando conteúdo de excelência de graça. A gente tem cursos online, a gente tem lives, né? Que não é só sertanejo, né? Vamos combinar. Tem gente dando, cara, conhecimento, repassando conhecimento, principalmente nesse momento. Cara, basta você olhar aí no seu Instagram a quantidade de lives que você tem, a quantidade de vídeos, a quantidade de gente passando coisa. Seja gratuita, seja pago. Aqueles que são pagos, às vezes, por valores pequenos, enfim. Nada que vai matar ninguém, mas tem muita coisa de graça. A maioria das coisas estão de graça, né? Então, assim, livros, vídeos, cursos online, lives, seguir as pessoas certas, né? Escolher um mentor, escolher alguém que te inspire, que tenha o resultado que você quer ter, ou que faça, que tenha a profissão que você quer ter, seja lá o que for, né? Então, aproveita esse momento que tem um monte de gente entregando coisa de graça e cara, vai atrás, vai aprender, vai fazer curso, vai ler um livro, né? Sei lá, já parou para pensar qual que é o retorno de um livro, né? O quanto de retorno um livro pode dar, o livro certo pode te dar, né? Um livro aí de 40, 50 reais, se te der uma ideia, se te acender uma luz, né? Se te der um insight, alguma coisa que possa mudar completamente o rumo da sua profissão, dos seus negócios, até da sua vida, o quanto vale um livro, né? O quanto ele pode trazer de retorno. Às vezes você está estudando algo ou lendo sobre algo que não tem nada a ver com a sua área, não tem nada a ver com a sua profissão, não tem nada a ver com você às vezes, mas de repente, sei lá, você sentou ali para ler alguma coisa e deparou com alguma coisa que te chamou atenção. Às vezes uma linha, uma frase, um parágrafo, uma página, às vezes um capítulo de um livro pode, cara, te dar um estalo, falar, putz, eu descobri a pólvora, né? Então, aí eu lembrei do
do Bill Gates. Eu não sei se vocês já viram, tem um documentário do Bill Gates na Netflix, não sei exatamente o nome, mas se você entrar no Netflix e digitar Bill Gates lá, vai aparecer um documentário dele. Um documentário que mostra o Bill Gates levando a vida dele hoje em dia, né? Desde que ele se aposentou da Microsoft, que hoje ele não é mais executivo da Microsoft, não é mais CEO da Microsoft, ele não exerce mais o cargo e a profissão que fez com que ele se transformasse em um determinado momento da vida o homem mais rico do mundo. Hoje ele deve ser o segundo, o terceiro mais rico do mundo, e não fez faculdade, né? Não se formou na faculdade, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Só que o que me chamou a atenção no Bill Gates, principalmente nesse documentário, é que, cara, para onde quer que o Bill Gates vá, né? Para onde ele se desloca, não importa para onde, ele leva uma sacola, tipo uma sacola de feira, um pouco mais chique, cheia de livro. 10, 15 livros dentro da sacola, e dos mais variados e diversos assuntos. É tudo sobre tecnologia? Nem um pouco. Tem sobre biologia, sobre medicina, sobre filosofia, sobre indústrias de rejeito sólido. Enfim, o cara estuda, o cara lê sobre muitas coisas. Por quê? Porque ele colocou na cabeça que ele quer resolver problemas. Ele não conseguiu, né, lidar com o fato de que muitas pessoas ainda no mundo, por incrível que pareça, morrem de dor de barriga, né? Então ele tem alguns propósitos, e um deles é, cara, como é que a gente pode fazer para que menos pessoas morram de dor de barriga, de diarreia? Você sabia disso? Eu não sabia. Tem muita gente que, né, obviamente, quanto mais pobre, menos saneado é o país e tal, tem muita gente que morre de dor de barriga, cara. Um negócio muito louco. E ele investe tempo, dinheiro e conhecimento para tentar resolver os problemas das pessoas, né? Passou a ser um drive, um propósito para ele, né? E isso me chamou a atenção, porque o cara não tem mais, ele não precisa de mais nada. Se ele quisesse sentar a bundinha dele lá na Califórnia, sei lá onde ele mora, curtir a vida, fazer as suas doações, porque é um cara que é muito filantropo, doa muito para caridade, podia continuar ajudando as pessoas com dinheiro, mas não, ele quer resolver a parada, ele quer resolver o problema. Então, ele lê de 2 a 3 livros por semana, ele criou uma habilidade de ler rapidamente, então ele consome muita informação de boa qualidade num espaço muito curto de tempo. E ele, cara, para ele virou um vício, né? Um vício dos bons. Mas é pessoas assim que mudam o mundo, né? Querendo ou não, o cara ele tem um papel chave dentro da história recente da humanidade, por conta do seu conhecimento, da sua perseverança, pela busca por soluções, busca por melhorias, por conhecer mais, saber mais. E é isso que a gente precisa. A gente precisa ter essa gana, essa vontade de querer mais, de querer saber mais, e trazendo aqui a sardinha para o meu lado sobre o mundo dos investimentos. O quanto você conhece do mundo dos investimentos, quanto você conhece de investimentos, quanto você conhece de finanças. Nessas 2 ou 3 últimas semanas eu falei mais de finanças pessoais do que especificamente de investimentos. Então, se você quiser acompanhar o que eu falei ao longo desse tempo, vai lá no meu canal do YouTube. Eu posto todos os vídeos lá. Eu tenho podcast também, você pode achar aí na ferramenta que você usa de podcast. Basta colocar lá Mundo dos Investimentos no podcast, e no YouTube colocar o meu nome, Roberto Franceschini, que você vai achar um canal, e lá tem os vídeos. O quanto o conhecimento... a sua situação hoje está difícil. Se tiver, o quanto
qual é a proporção a responsabilidade pela falta de conhecimento financeiro que te trouxe até a esse problema? Qual é o tamanho que a falta de conhecimento financeiro tem na sua situação de vida hoje? A experiência mostra que é grande. A maioria das pessoas que passam por problemas financeiros, dificuldades financeiras, tem um baixo índice de conhecimento financeiro. Né? Baixo. O brasileiro, por natureza, tem um baixo índice de conhecimento financeiro, não conhece muito sobre investimentos, não é que conhece muito pouco, né, de investimento, sabe muito pouco o que é possível se fazer, poupa quase nada. Inclusive falei sobre reserva financeira, acho que 2 semanas atrás, como montar, qual é a importância de ter uma reserva, o quanto isso faz diferença em momentos de estresse, momentos de crise. Então, a reflexão é essa: o quanto a falta de conhecimento pode fazer com que a sua vida seja melhor ou pior. Aliás, quanto mais conhecimento, maiores são as chances da sua vida não ser ruim, né? E como eu disse, independe de status, de posição social, de profissão. Cara, quem quer conhecer, vai atrás, né? Outra série bacana que eu comecei a ver no Netflix, acho que eu vi um episódio só, fala assim, só para vocês entenderem os meus gostos. Eu gosto de documentários que falem sobre biografias, vidas de outras pessoas de sucesso, que conquistaram alguma coisa, enfim, gente que, cara, de alguma forma deu alguma contribuição para a vida da gente, para a vida das pessoas. No Netflix também tem um outro que eu comecei a ver e gostei do começo, vamos ver até o fim, que é a Madame C.J. Walter, que conta a história de uma filha de escravos americanos e que construiu um império de cosméticos nos Estados Unidos lá no começo do século passado. Então, assim, a mulher tinha todas as desculpas possíveis para se conformar em ser lavadeira, né, em ser uma simples lavadeira que lavava a roupa para as outras pessoas. Ela tinha todas as desculpas e todas as pessoas iam aceitar as desculpas dela, porque, cara, afinal de contas, é uma filha de escravos, com pouquíssimo conhecimento, com poucas oportunidades, mas, cara, ela fez por onde? Ela foi atrás, ela não descansou enquanto ela não conseguiu o que ela queria, que foi montar um produto, né, construir, inventar um produto para cabelo e a partir dali uma indústria de cosméticos gigantesca. Então, assim, conhecimento é tudo, não adianta. A gente precisa entender e aproveitar esse momento, que é onde eu queria finalizar. A gente precisa aproveitar esse momento de quarentena e esquecer que nós estamos, né, num período de quarentena, entender tudo que está acontecendo, entender o porquê você chegou até aqui. Se você está trabalhando em home office, legal, você está mantendo a sua rotina, está mantendo a sua vida, vai conseguir sobreviver sem maiores percalços, mas se você não está passando por uma boa situação, se você está parado, se você teve o seu salário reduzido, você está com medo de ser demitido, está parado em casa, cara, esquece as lives de sertanejo, nada contra o sertanejo, mas vai aproveitar o seu tempo, vai ver uma live de um empreendedor, de um cara de sucesso, tem um monte de gente querendo entregar conteúdo de graça, querendo entregar conhecimento para todo mundo que queira absorver. Então, cara, vai buscar outras coisas, aproveita esse tempo, porque ele vai passar rápido, e aí depois a correria do dia a dia, o estresse, aquela história, né? A gente vai ter desculpa que a gente inventa pra gente mesmo de não querer estudar, de não querer ler um livro, de não querer aprender. Então aproveita
o ócio para transformar isso em alguma coisa boa, né? Então, porque assim, eu sempre tenho dito durante esse período de quarentena, se a gente não tirar uma lição de tudo isso que está acontecendo, se a gente não aprender nada de novo, achar que está de férias, cara, depois que passar a crise e tudo voltar como era antes, você continuar reclamando, cara, desculpa, mas não adianta, né? Reclamar não resolve nada, né? Muito pelo contrário, só atrapalha, né? Reclamação, cara, eu odeio gente que reclama. Isso não significa que você precisa estar sempre satisfeito. Você pode estar puto, você pode estar insatisfeito, você pode estar inquieto com a sua situação, inconformado com alguma coisa, mas não reclama. Não reclama, porque isso é outra coisa, outra verdade dura de se ouvir. E que quando eu entendi isso, muita coisa mudou. A culpa por tudo que está acontecendo é sua. Por mais que, cara, exista uma pandemia, exista um problema, exista uma coisa extra sua vida, mas se você está passando por dificuldades, claro, dadas as devidas proporções, tem gente muito humilde, tem gente que, cara, teve uma vida muito mais difícil, não teve as mesmas oportunidades e, obviamente, não dá para incluir pessoas assim, mas, cara, pessoas mais esclarecidas que entendem como as coisas funcionam, que sabem que não ter uma reserva de emergência pode te prejudicar, e se você sabe que ter uma reserva de emergência é importante e não tem uma reserva de emergência, pô, a culpa é sua. Então agora você tem que passar pelo período difícil e aprender. Cara, pô, eu não posso passar por isso de novo, né? Então eu vou ter que construir, vou ter que dar um jeito de fazer minha reserva de emergência. Então, se você, vindo para o mundo dos investimentos, aplicou todos os seus recursos de investimento, tudo de uma vez só, em renda variável, porque estava saindo no jornal que a bolsa está subindo, e agora você está passando por um momento difícil e não tem como resgatar, ou vai resgatar investimentos com prejuízo. Cara, por quê? Porque talvez você não tenha o conhecimento suficiente, né? Enfim, eu sou anti-mimimi, né? Eu acho que a gente é responsável por tudo que a gente passa, né? Seja de bom ou seja de ruim, né? E a partir do momento que a gente se autorresponsabiliza, as coisas ficam mais fáceis, porque é muito simples a gente colocar os nossos problemas na responsabilidade do outro. Ah, mas eu tenho problema porque o governo, porque o prefeito, porque o governador, porque o presidente, porque isso, porque aquilo, e a gente acaba aceitando essas desculpas para nós mesmos. Agora, a partir do momento que você entende que, cara, não interessa o que vai acontecer, você é responsável por aquilo que acontece com você. Então, na próxima crise, você tem a oportunidade de passar por ela ou de aproveitar a crise com alguma oportunidade, porque você sabe como funciona uma crise, você sabe quais são as dificuldades, só você vai saber o pão que o diabo amassou para você. Então, assim, você passar por isso de novo pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos daqui 5, 10 anos que seja, cara, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é da sua atitude, né? Da nossa atitude. Então, não passe por isso de novo. Aprenda com a situação. A gente tem que passar por esse momento, tirar uma lição, né? E o resumo disso tudo, eu acho que, acredito, né, que seja o conhecimento. Tem que investir em alguma coisa que ninguém pode tirar de você, que não vai te fazer mal nenhum, muito pelo contrário, não vai te matar, não vai... Cara, você está em casa, reserva um tempo, vai ler um livro. Ah, não tem dinheiro para comprar livro. Na internet tem PDF, tem um monte de coisa para você baixar, tem resumo de livro, tem gente falando de livro, tem gente entregando, tem o dia inteiro, tem live de gente de todas as áreas, né? Tem gente de psicologia, tem gente de mercado financeiro, tem gente de finanças, tem coach, tem de relacionamento, tem de família, cara, tem de tudo. Se você procurar,
Se você seguir as pessoas certas, você vai achar conhecimento de excelente qualidade de forma gratuita e o dia inteiro. O dia inteiro, tá? Então não perca tempo nessa quarentena. Vá buscar o seu conhecimento, vá buscar enriquecer a sua cabeça com novas ideias, com novos insights, para que nós não passemos por isso de novo, ou se passarmos por isso de novo, numa situação completamente diferente, mais confortável, mais simples. Outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui, porque não fiz roteiro hoje, mas, cara, se a gente parar para pensar, as maiores empresas que a gente tem hoje em dia foram criadas em momentos de turbulência em 2008, por exemplo. A gente pode se... Por quê? Porque pessoas usaram o conhecimento que elas tinham, o conhecimento que elas adquiriram para solucionar problemas das pessoas, né? Eu acho que eu até já mencionei isso em alguma outra live, mas o Uber foi criado em 2008 para atender uma demanda de muitos desempregados, muitas pessoas desempregadas não tinham como sobreviver, às vezes ficaram só com o carro, né, pessoas dormindo no carro. Alguém teve a ideia de, e se a gente juntar aqui essas pessoas para que elas transportem pessoas e tal, usem o carro como uma fonte de renda. Alguém teve uma ideia. O Airbnb nasceu no mesmo período, né? Então, assim, se você tem um conhecimento na hora certa, sua vida pode mudar, né? Principalmente se você conseguir resolver o problema de alguém, conseguir resolver o problema de uma pessoa, de uma comunidade, de uma cidade, de um país ou do mundo, né? Se você conseguir resolver o problema do mundo, a sua vida está resolvida, né? Então, momentos de crise são momentos de fertilidade também, né? E a gente tem que entender isso. Claro, se a gente estiver preparado, né? Se a gente estiver preparado para enfrentar esses momentos, tiver conhecimento suficiente, será de fertilidade. Se não, vai ser um momento de seca, vai ser um momento de pouca colheita, e aí a gente só vai ter que chorar e esperar que passe. Mas enfim, que no mínimo isso sirva de lição para que a gente esteja preparado para a próxima, porque com certeza ela virá, né? A Covid-19 não será a última crise que nós vamos enfrentar. Não sei se é a pior, se vai ter outra pior no futuro. Não dá para saber. Aí, o problema aqui não é de futurologia, mas é que estatisticamente vai acontecer. Né? Aconteceu em 2008, aconteceu agora, aconteceu em 1930, aconteceu em 87, aconteceu em 70 e tantos. Vai acontecer, de tempos em tempos acontecem problemas, de tempos em tempos a economia quebra, de tempos em tempos o desemprego explode. Faz parte do jogo, faz parte da dinâmica, né? Não existe nenhum sistema perfeito, né? Ele é feito de altos e baixos, e a gente está passando por um momento de baixo, talvez um dos mais agudos, um dos grandes, né? Sem dúvida nenhuma um dos piores, mas outras virão. E aí? Você está preparado? Você vai estar preparado? Você vai ter reserva de emergência? Você vai ter investimento? Você vai conhecer o mundo dos investimentos tal que você saiba aproveitar a crise para ganhar dinheiro, né? Porque isso é uma outra coisa que a gente pode falar. Sei lá, de repente semana que vem, se não tiver um outro assunto mais importante, como ganhar dinheiro na baixa. Como é que alguém pode ganhar dinheiro com o mundo acabando, né? Se você tivesse conhecimento financeiro, né, isso poderia ser uma realidade para você. Como você não tem, como eu não tenho, enfim, como as pessoas não têm conhecimento para uma situação específica, a gente acaba não aproveitando. Mas imagina se você tiver esse conhecimento na próxima crise. Como é que você vai enfrentar a próxima crise, né? Essa é a moral da história. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu voltar lá.
Eu vi que a live deu uma travadinha aqui. Não deve ter ficado fora um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho reserva de emergência. Legal. Muito bom. Sempre tem que ter uma reserva técnica, faz toda a diferença. Só em momentos de... A gente só dá valor para o seguro do carro quando a gente bate o carro ou quando roubam um carro. Essa é a mesma analogia para a reserva de emergência. A gente só vai dar valor quando o mundo estiver acabando. Então, não ache que é dinheiro desperdiçado, ou que aquele sacrifício que você está fazendo ao longo do tempo, ao longo do mês, de guardar dinheiro, de economizar e não sei o que, é demais. Cara, na hora que o bicho pega, que a gente vê que faz toda a diferença. Então, é isso. Espero que tenha feito sentido. Como eu disse aí no começo, esses dias, em tempos de quarentena, o assunto, na minha visão, tem que ser menos técnico e ser mais abrangente. E espero que tenha feito sentido. Saiba que eu tenho um canal no YouTube, onde esse vídeo vai ficar lá. Tem outros vídeos, estou no mínimo 26 semanas fazendo conteúdos sobre diversos assuntos. Tem podcast, se você quiser, gosta de ouvir, enfim, gosta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. No podcast Mundo dos Investimentos, fica à vontade, qualquer ferramenta de podcast está disponível. E é isso, semana que vem a gente volta aqui para falar sobre mais um assunto, sobre, sei lá, eu nunca sei o assunto da semana que vem, porque entre uma segunda e outra, tanta coisa pode acontecer, principalmente no mundo dos investimentos, que não dá para prometer. Enfim, principalmente em épocas de coronavírus, em que as coisas mudam de uma hora para outra. Então, semana que vem a gente está aqui de novo com outro assunto, com outro tópico para a gente bater um papo. Se você tiver dúvida, estiver vendo essa live ou esse vídeo depois, deixa sua dúvida nos comentários ou no Instagram, manda um direct, que aí eu te respondo todas as mensagens, respondo todas pessoalmente. Sugestões de tema, enfim, fique à vontade para fazer a sua sugestão. Espero vê-los aqui semana que vem. Um grande abraço, uma ótima semana e até segunda. Tchau, tchau.